já sentiu um fogo que queima por dentro? É uma vontade de gritar, é uma raiva, é uma vontade inexplicável de sair quebrando tudo. Essa é a ira, é um dos pecados capitais, mas também é uma chave de autoconhecimento e de poder pessoal incrível. E a gente vai mergulhar hoje nos processos alquímicos, na mitologia, e vamos falar um pouco mais sobre esse sentimento, essa sensação que às vezes domina a gente. Entender o que a ira, ou a raiva, ou a pistolagem, o que isso quer dizer pra gente. A própria mitologia mostra pra gente que existiam vários deuses do passado que sentiam ira. Isso prova que é um sentimento normal, que é um sentimento divino, inclusive, e que a gente precisa integrar, né? Segundo Jung, precisamos integrar as nossas sombras acima de tudo, para que a gente não deixe nada reprimido, porque com sombra reprimida, a gente vai começar a atrair uma série de catarses, uma série de antimatérias, são coisas que vão prejudicar a gente nessa jornada. A ira é um dos pecados visto como um dos mais destrutivos. Se a gente for pegar ainda na mitologia e for pensar na tradição cristã, a ira é ligada a um demônio chamado Amon, que é o demônio que faz com que a gente se importe com coisas pequenas. Quando a gente é desperto, a gente não acredita que tem algo externo, exterior a nós, que faz com que a gente tenha certos impulsos. Então a gente entende que a ira é uma sombra que a gente precisa tratar, que a gente precisa olhar. E que todas as vezes que a gente tem um processo muito forte de ira, de raiva, de cólera, chega a rolar até uma série de fenômenos químicos que acontecem no nosso cérebro. A gente libera vários neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina. E a cor da raiva, da ira, é o vermelho, que é simbolizado pelo fogo. E muitas vezes a gente quer controlar essa raiva, mas a gente precisa entender por que é que sobe essa vontade de pegar assim, ó, o pescocinho do amiguinho e torcer. Então será que a ira é de todo um pecado? Ou será que é um chamado da sua alma para você poder se entender melhor, entender o que está acontecendo dentro de você e poder também ter um pouco mais de compaixão com as outras pessoas? Quando a gente começa a estudar sombras e a gente pega para estudar Jung, que é a psicologia analítica, Jung nos ensina basicamente a integrar as nossas sombras. O que é integrar? É você não reprimir, compreender que você tem aquilo em você e usar aquilo ao seu favor. Porque se você não sabe que tem, você reprime, você simplesmente fica negando. E aí, o professor Hélio Couto fala que os atos falhos, os famosos ops, acontecem na nossa vida por conta dessas sombras que ficam aí sendo jogadas o tempo todo para debaixo do tapete. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Troia. Troia, pra mim, é um dos filmes mais legais que eu já assisti. E aí conta sobre a ira de Aquiles. Aquiles era um semideus, e aquela expressão calcanhar de Aquiles se deu por conta disso. Quando Heitor, que era o príncipe de Troia, matou o primo de Aquiles, matou por engano, achando que era Aquiles. E aí veio toda a revolta de Aquiles. Aquiles foi pro muro de Troia e começou a gritar o Heitor, e aí os dois tiveram uma batalha épica. E aí mostra mesmo, né, como toda aquela ira canalizada, ela serve para algo. Ainda falando em mitologia, eu quero trazer para vocês o exemplo da Medusa. Vocês sabem que a Medusa é aquela figura da cabeça de uma mulher com cabelos de cobra. E aí todas as pessoas que olhassem diretamente para os olhos da Medusa, essas pessoas seriam petrificadas. E aí Perseu, ele fez a jornada do herói e conheceu um sábio que contou para ele sobre esse ponto. E aí Perseu usa um escudo como um espelho. E aí para ele encontrar a Medusa e poder matar a Medusa, você tinha que cortar a cabeça dela, Perseu olhava para a Medusa por esse espelho. Então, ó, imagina que essa garrafa aqui, ó, uma garrafa que reflete, né? Como se fosse um espelho. Perseu olha para a Medusa aqui atrás, não olha diretamente nos olhos, usa o espelho como escudo e consegue decepar a cabeça da Medusa. Então, se eu for pegar essas duas mitologias e unificar, o que essas duas mitologias vão ensinar pra gente? Primeiro, Aquiles. Era um cara praticamente invulnerável. Ele era o deus da guerra, ele era perfeito, ele era o Brad Pitt, ele era incrível. Só que ele tinha uma vulnerabilidade. Ele tinha algo a ser olhado. Então ele podia ser o cara mais incrível do mundo, ele podia ser o cara mais ferrado, o cara mais pistola do mundo, mas ele tinha uma vulnerabilidade.
E aí, se eu for fazer uma analogia com o mito da Medusa, eu posso compreender que todas as vezes que eu for enfrentar uma sombra, enfrentar um problema, enfrentar uma dor, que a Medusa ali ela vai representar uma dor. Se eu for olhar diretamente essa dor nos olhos, pode ser que eu fique petrificado. Então, se eu tenho uma sombra e aí eu vou encarar aquela sombra de frente ali, pode ser que eu não consiga enxergar. E eu vou precisar de um espelho para eu poder entender a sombra, entender do que se trata. E o espelho, normalmente, são nossas relações. E isso eu sei que é muito difícil, eu sei que é uma coisa bem complicada de se dizer. Então eu vou deixar aqui bem claro para você. Para você ter coragem de olhar, de encarar quem você é de fato, você precisa de muito autoconhecimento, você precisa de muita coragem. Mas, se você ainda não consegue se encarar bem de frente, olhar bem no fundo dos olhos da sua dor, sem ser petrificado, as relações espelho, elas estão aí para mostrar para você parte de você que você ainda não conhece. Então, se você tem alguém que te deixa louco da vida, furioso, doido, e você não sabe por que essa pessoa consegue provocar em você os pensamentos mais terríveis, essa parte instintiva que você realmente você fala, cara, essa pessoa consegue me tirar do sério. Ela tá mostrando uma parte de você. Quando eu casei, existiam várias coisas no meu marido que realmente me deixava bem brava. E aí eu percebi, com o tempo e com o autoconhecimento, e também colocando bastante essa lei do espelho, eu gosto muito de pensar nessa lei do espelho porque é mais fácil, é mais prático. E aí eu comecei a colocar em prática todas as lições que eu tava aprendendo ali 6, quase 7 anos atrás. E colocando em prática eu comecei a pensar no espelho, na relação espelho. Pensei, cara, o que é que esse cara espelha em mim? E eu era uma pessoa que agradecia tudo. E eu sou uma pessoa que agradece tudo. Eu sou uma pessoa realmente muito grata. E ele era um cara que nunca agradecia. Nunca, assim. E eu percebia que eu fazia uma comida gostosa, uma coisa diferente, e aí eu ficava ali meio que esperando, né, um reconhecimento dele, um obrigada, ou um caraca, tá bem legal essa comida, tá gostosa. E ele nunca fazia, né, esse tipo de reconhecimento público, assim. E aí eu comecei a perceber. Ele não me espelhava no sentido total da coisa, tipo, eu sou uma pessoa grata e aí ele também é super grato. Ele me espelhava no sentido contrário, então ele pegava uma polaridade contrária, né? Se a gente for pensar na lei da polaridade do livro O Caibalion, a gente vai entender que os espelhos também são opostos. Os espelhos podem ser opostos, né? Tem uma imagem aqui e você vai enxergar ela do lado contrário aqui. Como, por exemplo, essa câmera que eu tô filmando, ela é uma câmera que tá de frente pra mim. Então, vocês estão enxergando totalmente o meu lado oposto, totalmente o meu lado contrário. Então, eu percebi que ele era um cara que não conseguia ser grato com as coisas e eu era uma pessoa que precisava muito de reconhecimento. E aí, tive que trabalhar muito essa parada do reconhecimento. E, na verdade, eu venho trabalhando isso até hoje. Porque conforme a gente vai cavocando, a gente vai percebendo que toda essa necessidade de reconhecimento que a gente tem da vida adulta, na vida adulta, isso é uma dor que ficou guardada lá atrás na nossa infância, 0 aos 7 anos, mais ou menos, onde a gente está completando a formação egóica. E toda a falta de olhar que a gente teve, toda a falta de um devido cuidado, toda a falta de um reconhecimento, isso quando a gente vira adulto, uma hora precisa ser cobrado. E a vida, ela te dá isso de bandeja, assim, ó. Tipo, olha, olha isso aqui que você precisa olhar. Então, toda a ira que a gente sente é um espelho. Eu vejo muitas pessoas, assim, com uma raiva gigantesca de certos políticos, que acabam ficando intransigentes com algumas coisas. Eu vejo algumas pessoas que percebem o preconceito de outras pessoas e assim, elas ficam loucas de raiva. E se você pergunta pra mim, pô, mas é justo, né? É injusto que eu tenha
uma raiva de quem é preconceituoso? E aí eu posso te dizer, não é injusto. É um sentimento legítimo, mas que você precisa integrar para você poder prestar atenção qual que é o teu preconceito também. Em que partes você também é uma pessoa preconceituosa? Em que parte você também coloca as pessoas em caixas? Porque toda raiva, todo sentimento exacerbado, como o próprio demônio Amon nos mostra, todo sentimento grande, ele quer mostrar uma parte da gente, ele revela uma parte da gente, que a gente precisa olhar com carinho. E aí, se você for olhar isso bem de cara, você vai ficar petrificado. Pô, não é possível. Eu brigo tanto com pessoas preconceituosas. Será que eu também sou? Isso pode te paralisar. Então, acolhe com bastante amor essa informação que eu tô te passando. Porque ela é uma informação pesada, né? Quando eu descobri que eu era uma pessoa que precisava muito de reconhecimento, e por isso que eu ficava brava com meu marido quando ele não tinha a reação que eu queria que ele tivesse, isso pra mim foi um choque. E eu fiquei um pouco depressiva. Vou falar pra você. Todas as vezes que eu descobri uma sombra em mim, porque eu achava que eu era um alecrim dourado e aí de repente eu percebo que eu não sou, eu ficava assim uns 3 dias meio na deprê, assim, sabe? Trabalhando aquele negócio, assim. Então eu via, eu reconhecia e eu aceitava. Começava um processo tão doloroso dentro de mim que na alquimia a gente vai pensar nos 3 processos. E aí a gente vai começar o primeiro processo, que é a Albrim Negro, a Negredo. A gente vai olhar para essa dor e a gente vai realmente precisar saber que tem. E isso dói. Dói você compreender que a ira que você sente, a raiva, a cólera, essa dor que você sente por ver alguém fazendo alguma coisa, essa ira, ela é uma parte de você. E você sente aquilo porque isso é uma parte sua. Isso é uma sombra que você coloca pra debaixo do tapete, que também é sua. E aí é doloroso, porque você percebe que você é aquilo que você mais julga. E aí você pensa, cara, será possível? E eu vou te dizer, será possível. E aí isso dói. E aí você vai pro segundo processo, que é o processo da obra em branco, que é quando você faz a purificação. E aí você começa a compreender, você integra a sua sombra, você ama aquilo em você também, você percebe que tá tudo bem, você também é aquela pessoa, você também tem aquele sentimento que você repudia no outro, você também tem ele dentro de você. E aí depois você vai fazer o terceiro processo, que é a Rubedo, que inclusive é a cor da raiva, é o vermelho, é a cor do fogo, é a cor que queima, é o sentido de queimar, é o sentido de integrar. Você integra os opostos, você compreende que você também tem esse sentimento em você, que se você pode reconhecer esse sentimento em alguém, é porque ele também está em você. Pode ser que não na mesma polaridade, mas ele também está em você. E você precisa deixar que isso se integre em você. Para você poder compreender que você não é uma pessoa que está acima do bem e do mal. E para você compreender que você não é uma pessoa melhor que as outras pessoas. Que nós não somos melhores que ninguém. E nem pior. Só somos pessoas diferentes. Mas que se a gente não integra essa sombra, se a gente não reconhece, se a gente não consegue se reconhecer como portador daquele problema que você vê no outro, a gente nunca vai conseguir fazer essa integração. Então lembra que eu falei pra você lá no começo, né? Do mesmo jeito que essa garrafa, ela me espelha, eu consigo olhar, assim é com os outros seres humanos que estão ao nosso redor. Quando a gente não reconhece essas dores, e quando a gente não reconhece essa ira, essa dor, ela pode se transformar em doenças. Na verdade, as doenças psicossomáticas, elas são sempre ligadas a esse rancor que a gente guarda e que a gente não consegue soltar. A gente resiste, a gente não consegue liberar o perdão.
Na verdade, o budismo olha para essa história de perdão como algo que você se coloca superior a alguém. Então, no budismo, na tradição budista, essa palavra, esse termo perdão, ele não é muito bem visto. É como se você quisesse se colocar acima de alguém, perdoando aquela pessoa, num ato de você ser melhor ou mais humilde. Mas eu, como gosto de ser livre, eu gosto de pensar que é bom perdoar. Todas as vezes que você coloca perdão ali naquilo, para aquilo que alguém te fez, ou nem fez com você, fez com alguém, mas você viu, não gostou, você cura uma parte de você. E você curando uma parte de você, você cura uma parte da humanidade. Porque parece papo de namastê, de riponga, de gente muito louco, mas isso é total verdade. Se você tá aqui me assistindo, provavelmente você é uma pessoa que tem a consciência expandida. Se esse assunto chegou em você, você tem a compreensão de que o mundo, de que o planeta é uma esfera vibracional. E que nós, seres humanos, a gente é responsável por aumentar essa quantidade de vibração que o planeta emite. E a gente é responsável por isso com os nossos próprios sentimentos, fazendo as nossas próprias curas. É muito importante a gente ajudar o próximo, é maravilhoso. É importante que a gente ajude, é importante que a gente seja empata, é importante que a gente tenha compaixão. Mas se a gente não conseguir liberar perdão, acaba sendo um desperdício de nós mesmos. É como se a gente não pudesse sustentar aquela vibração boa, aquela vibração alta, porque tem um ponto dentro de nós que tá em negredo e que tá só em negredo. Que tá só aquela sensação escura, aquela sensação de sombra dentro da gente. E aí, todas as vezes que você for tentar liberar perdão pra alguém, eu quero te ensinar uma técnica que eu uso, que pra mim é valiosíssima e sempre funciona. Que é a técnica de você pegar o sentimento. Então você vai pensar naquela dor, você vai pensar naquela pessoa, você vai pensar naquela situação. E aí você vai fechar os seus olhos e você vai sentir aquela angústia que ela vai nascer aqui dentro de você, ó. Você não vai tentar fugir da sensação, você não vai tentar fugir da percepção da sensação. Você vai perceber a sensação, vai ficar olhando para essa situação, olhando para a sensação de angústia e você vai ficar respirando na sensação. Você vai perceber que ela vai dar um friozinho na barriga, uma sensação esquisita, outro friozinho, e aí vai começando a se dissipar. É muito louco que você vai ter a sensação perfeita do jeitinho que eu tô te explicando. Aquela dor vai indo embora, e aquela sensação vai indo embora. E aí você vai ficando confortável no desconforto, que é até um dos princípios do yoga, né? Confortável no desconforto. Aquela sensação desconfortável, você vai gerando uma sensação de conforto em cima dela. E aí você vai perceber que, cara, vai dar certo. O perdão que a gente quer tanto liberar pra alguém ou pras pessoas, o perdão é liberado desse jeito. E aí se você é casado ou tá num relacionamento, é duro, né? Mas é real. O seu marido, a sua esposa, o seu companheiro ou sua companheira, ele ou ela é um reflexo de você. Tudo que você vive dentro do seu casamento é um reflexo de você. Outro dia eu tava conversando com uma mentorada e aí a gente tava conversando muito sobre coisas que o marido dela faz que realmente deixam ela assim pé da vida. E eu pedi pra ela listar 3 coisas que eram as coisas que mais deixavam ela brava. Ela me explicou como o marido dela não consegue ser assertivo nas palavras, assertivo na comunicação e como aquilo gera um sentimento de insegurança nela. E aí ela começou a discorrer. E de fato, a gente percebeu que ela estava descrevendo a ela mesma. Que ela era uma pessoa que também não era assertiva na comunicação dela e que ela era uma pessoa insegura. E aí, por conta das inseguranças dela mesma, ela não conseguia se comunicar direito. E isso tudo tá muito envolvido com aquilo que eu te falei lá no começo, que é o medo do que vão pensar. A gente sente a necessidade de ser amado, a gente sente a necessidade de ser olhado. E aí a gente vai trazendo isso pra nossa vida adulta. Esse olhar que a gente não ganhou quando a gente era criança.
Então, tudo isso precisa ser trabalhado e a vida vai colocar pra você trabalhar. Tudo que você não fez lá quando você era criança, todas as elaborações não feitas, porque afinal você era uma criança, você não tinha capacidade intelectual, você não tinha capacidades perceptivas, muito menos informação pra isso. Só que hoje em dia você tem. Hoje, como um adulto, você tem. E aí a vida passa servindo de bandeja pra você, ó. A vida vai trazer pra você tudo o que você precisa pra você melhorar. É igual um videogame. A vida vai trazer pra você tudo que você precisa pra você melhorar. E aí, como eu já falei em algum outro vídeo aqui, o livro do Tao nos ensina que você é do tamanho da sua dor. Então, se a vida pede pra você essa dor, se a vida pede pra você o motivo da sua ira, se você não entregar, você é do tamanho da sua ira, você é do tamanho do motivo dessa ira. O que aquela pessoa tá fazendo que tá provocando esse sentimento em você? Pega esse ponto, pega esse vídeo, reflete bastante. O que aquela pessoa tá fazendo que tá refletindo essa ira em você? Não é que aquela pessoa faz com que você se sinta assim. Você se sente assim. Porque aquilo que a pessoa fez é um espelho de algo que você também tem. E é desse jeito que a gente integra e unifica as nossas sombras. A gente usa o problema que a gente tem, o pecado capital, como algo que vai se transformar em sabedoria. E é desse jeito que a gente vai unificando mais com a fonte. A gente vai se tornando cada vez mais parecidos com Deus. Esse sentimento de angústia que tem dentro de você, ele acontece todas as vezes que você se desunifica com a fonte. Então a fonte pensa algo sobre você, Deus pensa algo sobre você. Deus é alegria e amor. E todas as vezes que você tem um sentimento contrário a essa alegria, a esse amor, a gente se desunifica. Você se desunifica da fonte. E Deus quer seres humanos cada vez mais parecidos com Ele. Não é à toa que Jesus é o avatar que andou na Terra e que nos ensinou a sermos cada vez mais parecidos com Deus. Então, é isso que Deus espera de nós. Que a gente se unifique, que a gente sinta mais alegria, que a gente sinta mais gratidão, ajude mais as pessoas e que a gente possa cada vez mais descobrir as nossas sombras, tratar e unificar para que a gente seja cada vez mais parecidos com Deus, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários se você conseguiu ter alguma percepção do que a ira tem para te mostrar e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Desse jeito a gente vai conseguindo transformar mais vidas, ajudar mais pessoas, fazer com que o mundo dessas pessoas seja um pouquinho mais leve. Aquele fardo que tá nas costas da pessoa, que a pessoa não consegue se livrar. E se você quiser ajuda para compreender onde estão as suas sombras, o que você tá resistindo, o que você não tá conseguindo enxergar para você começar o seu processo alquímico e fazer a sua primeira obra, que é a obra em negro, eu vou deixar para você o WhatsApp do Saudavelmente, aberta a primeira mentoria. E eu te ajudo a compreender o que é que tá rolando, o que você não tá conseguindo entender. E te ajuda a completar os teus processos e resolver a parada aí que tá te deixando doido, pistola, maluco. Tá certo? Então, obrigada por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.